Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês uma conversa e um bate-papo com o meu parceiro, correspondente Caixa Econômica Federal, Pedro Pecoraro. Mas antes disso, vou me apresentar. Eu me chamo Caroline Marcondes, sou corretora de imóveis da Remax Sedinardo aqui de Bragança Paulista. Pedro, bora lá, vamos conversar um pouquinho? Legal, Carol, vamos nessa. Obrigado pelo convite. Imagina, eu sou Pedro Pecoraro, especialista em financiamento imobiliário, financiamento de construção. Atendo com o maior prazer a Remax, né, os parceiros da Remax. E a Carol, que todo dia demanda a gente lá e vai chegar uma hora que ela vai vender imóvel todo dia. E eu estou muito feliz de atender vocês. Obrigado pelo convite. E estamos juntos nessa luta, nessa empreitada. É isso aí, obrigada, Pedro. Pessoal, é quase um pagamento aqui, né? Porque ele me atende realmente todos os dias com prontidão, né? E esse atendimento não é para mim, na verdade são todos os clientes que me procuram, né, Pedro? Sim. E vocês têm uma excelência no atendimento, na brevidade que vocês fazem isso, por isso que nós somos parceiros. Porque as pessoas realmente têm uma ansiedade quando elas estão procurando a aquisição do imóvel, né? E me conta um pouquinho, o que é ser um correspondente bancário? Legal. Correspondente bancário, nós somos especialistas em financiamento de construção. Então, a gente brinca que a gente é uma fábrica de realizar sonho lá, né? E quando a gente fala em realizar sonho, a gente já teve alguns episódios que quando a gente está assinando o contrato, Carol, a gente já presenciei algumas vezes o cliente assinando aquele contrato e chorando, né? Porque está realizando um sonho mesmo da casa própria, que todo brasileiro sonha em ter uma casa própria, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o cliente, com o corretor, que está nos trazendo esse processo, e com o vendedor. Então, são três partes envolvidas, né? Primeiro é o cliente, depois o corretor e o vendedor. Então, todos eles querem que o processo ele seja da forma mais tranquila possível, menos burocrática possível e da forma que seja mais rápido possível, né? Então, a gente tem essa preocupação com as três partes. E a nossa missão é essa, fazer o processo da forma menos burocrática possível e mais rápida possível. Certo. Então, o nosso papel é esse. Tá? Além de financiamento imobiliário, nós fazemos financiamentos de construção, que eu já chamo de financiamento imobiliário, né? De terreno, imóveis comerciais, residenciais, novos, usados, Minha Casa Minha Vida, a gente vai falar um pouco. Operações de consignado, operações de crédito, de capital de giro, operações de consórcios. Então, toda essa parte negocial a gente faz no escritório. Então, vocês são como um braço do banco? Nós somos um braço das agências, né? Agências, Porque um braço, a gente costuma atender... O nosso horário de atendimento é diferenciado, né? Então, vocês não têm horário. Não tem horário, né? A gente atende 24 horas quase, né, Pedro? Isso, né? Então, a gente começa a atender de manhãzinha, né? 8 horas da manhã a gente já começa a atender, fazer os atendimentos. O escritório funciona até 6h30 da tarde, né? Certo. Às vezes de noite a gente responde os clientes, corretores, final de semana. Então, a gente procura dar esse atendimento mais próximo. Então, basicamente, nós somos um braço. Nós estamos para somar com as agências da Caixa Econômica. Pedro, conta um pouco para nós, como é que funciona o passo a passo da aquisição do financiamento bancário? Qual que é a primeira etapa desse processo? Legal. Né? São 4 etapas, né, Carol? Certo. Primeiro é a pré-aprovação do crédito, né? Então, a gente começa já com a simulação, faz a pré-aprovação do crédito, né? Depois nós vamos falar um pouquinho de análise de crédito. Acho que isso é super importante, né? Para a gente conseguir dar sequência no processo. Então, analisou o crédito, pré-aprovou o crédito, a gente vai pedir a vistoria no imóvel, né? Então, a gente pede a vistoria no imóvel, o engenheiro da Caixa tem 7 dias úteis para fazer a vistoria e nos mandar o laudo. Feita a vistoria, a gente já pede a entrevista. Em alguns casos, quando o cliente não vai usar o FGTS, a gente já pede a entrevista junto com o laudo, para não ter que esperar tanto tempo, né? E essa entrevista, ela sempre acontece? Sempre acontece. É uma norma da Caixa, né? Todos os processos de financiamento habitacional passam pela entrevista. Certo. Então, é a entrevista lá dentro da agência, onde o gerente confere a documentação que foi enviada, verifica a capacidade de pagamento do cliente, né? Então, ele define ali a questão do relacionamento com o banco, né? Tá. Passou na entrevista, quarto passo, a assinatura do contrato. E aí, o último passo, e depois vai para registro, né? Então, são simples, são 4 passos. Pré-aprovação do crédito, vistoria no imóvel, a entrevista e a assinatura do contrato. Uma coisa que tem acontecido muito, eu acho que você percebeu, que às vezes o cliente me procura e ele não sabe até que valor ele consegue financiar. Então, às vezes ele não tem o imóvel da escolha dele ainda. Fala, Carol, mas eu não sei até quanto eu consigo.
né? E aí eu sempre uso de base, de orientação, de informação, quanto ele pode dar de entrada, a renda, te passo essa informação e você me devolve. Exato. Então é possível a gente fazer essa análise sem ainda ter escolhido o imóvel? Sim, é possível. Primeiro que a Caixa, o que ela olha, Carol? Duas coisas super importantes para aprovar o crédito. Primeiro, o cliente não pode ter restrição financeira, né? Quando eu falo cliente, se ele for casado, o cônjuge também não pode, porque senão puxa, né? Dependendo do regime de casamento. Se for regime de casamento de separação total de bens, não teria problema. Mas, na maioria dos regimes de casamento, a maioria dos casos que a gente pega são comunhão parcial de bens. Então, nenhum dos dois podem ter restrição financeira, né? Certo. Esse é o princípio básico. Segundo, renda comprovada. Então, o que é renda comprovada? Para quem é CLT, para quem é funcionário de empresa, os 3 últimos olerites que a Caixa pede. Para quem é empresário, MEI, empresário, dependente do regime de tributação, a Caixa vai pedir a declaração de imposto de renda da pessoa física, para ver quanto que o cliente comprovou na pessoa física. Porque a Caixa só financia imóvel para pessoa importante. Informação, né? Importante, gente, olha. Exatamente. Muitas pessoas me perguntam, pessoal, a Caixa financia para pessoa jurídica? Não. A Caixa financia para pessoa física. Então, se o cliente ele é empresário, ela vai olhar a renda que ele declarou na pessoa física, tá? Para a pessoa jurídica, nós temos o consórcio. Operações de consórcio para financiamento imobiliário, pessoa jurídica, tá? Então, a Caixa vai olhar a renda bruta comprovada daquele cliente. E aí o princípio básico qual é? A parcela não pode estar, não pode comprometer 30% da renda bruta comprovada, tá? Então, vamos dar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil do pessoal entender. Certo. Se o cliente ele tem R$6.000 de renda comprovada, vamos dizer que ele tenha 3.000 e a esposa mais 3.000 são 6, né? Ele não pode comprometer 30% da renda bruta dele. Então, a parcela não pode dar mais de R$1.800. Tá. Se ele já tem um carro financiado, que ele paga R$1.000 por mês, quando a gente aperta o botão lá para finalizar a análise, a Caixa já sabe que ele tem esse carro financiado, porque está no sistema do Banco Central. Então, quanto que sobra de margem para ele? Só R$800. Então, é muito importante, ele está dentro dos 30%, já considerando todo o comprometimento financeiro dele, né? Certo. Então, aí, respondendo a sua pergunta, é possível sim comprar um imóvel, a gente aprovar o crédito antes dele ter o imóvel, e já deixar o crédito pré-aprovado de forma oficial. E aí eu te falo, Carol, olha, para esse cliente nós temos tanto já aprovado, aí você calcula a entrada que ele tem e já procura um imóvel para ele. A gente faz o processo inverso. Certo. Isso é bastante comum, a gente faz bastante isso. E é legal, né, Carol, que você já vai numa visita com o cliente de forma mais assertiva. Sim. Você já tem o valor que já pré-aprovou para ele, já sabe o valor da entrada. Sim. Então você já calcula, olha, nós podemos procurar imóvel para você até X valor. E aí quando você vai levar ele numa visita, você já sabe. Que já está pré-aprovado, fica uma visita até mais produtiva, né? Sim. Fica mais rápido. E você falou da segunda etapa, né? Que seria a parte da vistoria do imóvel, né? Que aí é a diligência documental do imóvel e do cliente vendedor. Exato. Né? Existe um risco aí também, né, Pedro? Que a gente sabe que esbarra na questão de avaliação mesmo, até do crédito desse cliente vendedor, se ele também não tem nenhum impedimento, né? Exato. Nós já esbarramos com algumas novidades aí, que são restrições internas. Exato. Que, para vocês entenderem, gente, o corretor, quando ele faz a captação de um imóvel, o ideal é que ele faça uma diligência documental dos proprietários e desse imóvel, para ver se todas as certidões estão negativas, né? Exato, e até para prestar um serviço de excelência para quem está comprando, para não gerar uma expectativa que depois lá no futuro vai virar uma frustração, sim, né? E aí a gente, quando chega na etapa da diligência documental da Caixa, né, a gente às vezes encontra algumas surpresas aí, mas por quê? Porque a Caixa Econômica tem uma avaliação interna, né, desse cliente, dessa pessoa, que é posse desse imóvel. E aí eu não sei aonde entra, que a gente nunca encontra, é sempre a Caixa que acha alguma coisa. São os apuros que a gente passa, faz parte da profissão, e o Pedro sempre me dá todo o suporte, nós nunca perdemos uma negociação por causa disso, né, Pedro? Mas é uma surpresa para nós, né? E o que eu costumo dizer para o cliente é que assim, que bom que nós encontramos algo, né, que a gente possa resolver e ajudá-lo também a resolver, porque vocês também dão esse suporte. Verdade. Né? Não desamparam o cliente em momento algum, certo? Exato. A gente faz de tudo para que o negócio dê certo, né, Carol? Sim. Seja o menos burocrático possível. Então, quando a gente vai fazer a avaliação do imóvel,
eu já peço também os documentos dos vendedores, que seria a última etapa do processo, analisar os vendedores, mas eu já gosto de antecipar, porque se o vendedor tem alguma restrição que possa atrapalhar a negociação do financiamento, que seja a norma da Caixa, né? A gente já pede para ele resolver isso antes. Então a gente já pede a documentação do imóvel e dos vendedores para a gente fazer o processo de forma mais rápida possível. Né? Certo. Bom, vamos lá. Seguindo com algumas perguntas que eu recebi aqui do pessoal que me segue, das perguntas que eu tenho, né? Legal. Hoje também com mais frequência. Hoje, qual é você hoje? Um avaliador, né? Uma pessoa que tem essa visão do mercado financeiro e do investimento no imóvel, né? Na casa própria. Sim. O que compensa mais? Ter a casa própria ou o aluguel? Com certeza. A gente ouve, né, Carol? Você já deve ter ouvido na internet. Sim. Alguns economistas, e eu sempre cito isso, alguns economistas dizendo, não compre sua casa, pague aluguel, que o aluguel que você paga vai ser mais barato do que a casa que você paga financiado. E eu discordo totalmente. O que vale muito mais a pena é o cliente financiar a casa e não pagar aluguel. Então, vou dar algum exemplo aqui. Por quê? Quando o cliente ele financia esse imóvel, ele vai falar para mim, puxa vida, Pedro, eu simulei aqui, em 30 anos eu vou pagar quase 3 imóveis no financiamento. Eu digo para ele, é verdade. Só que se você amortizar, porque é normal as pessoas amortizarem, ninguém fica lá 30 anos pagando as parcelinhas, né? A partir do momento que você amortiza, usa com recurso próprio, ou usa o seu fundo de garantia para amortizar, você traz a valor presente, você vai pagar bem menos juros no futuro. Você não vai pagar quase 3 vezes imóvel, porque você vai amortizar, você está trazendo a valor presente. Tudo que você traz a valor presente, você tem desconto nos juros, né? Tá. E aí, quando a gente pega o aluguel, Carol, o aluguel, para quem paga aluguel, pessoal, ele é corrigido anualmente, né? Todo ano você tem correção do aluguel, seja pelo IPCA ou pelo IGPM, né? Além da correção, você não tem a valorização do imóvel, né? Então, no financiamento, as parcelas ou são fixas ou são decrescentes, elas diminuem, né? No sistema SAC, por exemplo, que é o mais tradicional, o cliente ele começa pagando uma parcela e termina pagando quase 1/4 do que ele começou, bem menos. No aluguel, não, todo ano ele vai ter correção durante 30 anos. E daqui 30 anos, imagina só a valorização que esse imóvel vai ter quando o cliente financia, né? Você me corrige se eu estiver errado, Carol. Os corretores são peritos para falar isso. A cada 5 anos o imóvel quase dobra de valor, não é? Sim. Você imagina isso em 30 anos. Vai ser 6 vezes mais, né? E daqui 30 anos, o que aconteceu se ele estiver pagando aluguel? Ele só ajudou a enriquecer o dono do imóvel. Sim. Ele não tem imóvel, a parcela dele está o aluguel dele está super inflacionado e ele não tem nenhum imóvel. Fora a segurança, né, Carol? Segurança para a família, bem-estar. Então, de forma nenhuma, é melhor você pagar aluguel do que você pagar um financiamento. Legal, Pedro. Né? Agora sim, você falou de um assunto que até para mim é polêmico, né? Não, é polêmico, na verdade, assim, instrução. Tarifa SAC Price. Toda vez, gente, que eu peço uma simulação para o Pedro, eu falo, Pedro, manda aquele áudio explicando a tarifa SAC Price, por favor. Por quê? Todo mundo tem dúvida. Existe um risco, elas são diferentes na questão da amortização, né? Mas existe algum risco de alguma delas no futuro, né? Depois que assinado o contrato, da pessoa pagar um valor a mais do que previsto? Né? Assim. Ambos os sistemas de amortização são corrigidos pela TR, que são os mais comuns que eu mando para você, né? Certo. Então, no sistema de amortização SAC, as parcelas são decrescentes, o prazo, a Caixa financia até 35 anos, então o prazo é um pouco maior. Legal. E todas elas são corrigidas pela TR, tá? Então, assim, existe um risco da TR explodir, mas isso é muito inviável, até porque, sei lá, acho que 99% dos financiamentos no Brasil são corrigidos pela TR. No sistema Price de amortização, as parcelas são fixas, são lineares e também corrigidas pela TR, né? Agora, existe risco? Só se a TR explodir, mas eu acho isso aí super difícil. Eu em 18 anos de banco, eu nunca vi isso acontecer, tá? Risco maior é quando o cliente ele pede para corrigir pelo IPCA. Então, nós temos uma taxa de juros mais correção pelo IPCA. O que é IPCA? Inflação. E aí sim é um risco grande, porque se a inflação e a chance da inflação explodir,
é muito maior do que a TR explodir. Certo. Então, se o cliente ele tem um financiamento corrigido pela inflação, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, 15, 20, 30 anos, né? Como é que vai ser essa inflação daqui 30 anos? Aí sim é um risco grande. Por isso que até quando a gente faz operações corrigidas pela inflação, o cliente ele tem que assinar um termo de ciência, né? Porque é um risco grande, né? Então eu nem oriento, sabe, Carol? Eu nem oriento. Só quando o cliente me pede mesmo, aí eu mostro para ele os riscos da inflação e ainda assim tem cliente que já desiste e tem cliente que nos pede. Mas é assim, ó, é 1% dos financiamentos que eu faço. Então os sistemas tradicionais, respondendo a sua pergunta, saque e price, corrigidas pela TR, o risco ele é muito baixo, porque a correção da TR ela é baixíssima. Ela vinha zerada por muitos anos, depois da pandemia que ela teve uma leve correção, mas muito baixa, que não atrapalha em nada a parcela do cliente. Tá? Até porque no sistema de amortização as parcelas vão diminuindo, né? Essa é uma resposta importante que eu vou gravar, vou isolar ela e vou mandar para os meus clientes toda vez que eles perguntarem. Faz um corte. Isso aí, faz um corte dessa parte. Legal. E por que escolher a Caixa Econômica Federal? Isso é simples, porque a taxa de juros é a menor taxa do mercado, né, pessoal? Assim, hoje, Carol, 70% dos financiamentos imobiliários no Brasil estão na Caixa Econômica Federal. Tem dois maiores motivos. O primeiro, taxa de juros, né? É subsidiada. Para você ter uma base, nós fazemos financiamentos para funcionários de outros bancos. Banco do Brasil, própria Caixa, Itaú, Bradesco, Santander. Nós fazemos financiamento para os funcionários desses bancos que já têm taxas reduzidas, porque na Caixa Econômica a taxa ela é bem menor, né? Sem falar do Minha Casa Minha Vida. Sim. O segundo motivo, financiamento de construção. A Caixa, por que ela detém tanto o mercado? Porque ela é o único banco que financia a construção. Nós financiamos o terreno, e o terreno mais a construção e a construção em terreno próprio. Quando o cliente ele já tem o terreno, nós financiamos 100% da construção. Então, a Caixa é pioneira, é o único banco que tem essa operação, né? Sim. Então, por que escolher a Caixa Econômica Federal? Juros e a Caixa é exclusiva em alguns produtos de financiamento imobiliário. Então, legal. E aí, Carol, eu brinco que quando eu era do banco concorrente, eu fiquei 15 anos trabalhando no banco concorrente, né? Eu cansava de perder a operação para a Caixa Econômica Federal. Quando eu perdi era para a Caixa. Hoje eu não perco para mais ninguém, é uma delícia. Não tem mais concorrente. E o seu trabalho também, com a excelência da sua equipe lá, que nos dá todo o suporte, tá difícil de perder até pro concorrente da Caixa, não, né, do atendimento. Até, Carol, fazendo uma adenda, eu já queria mais uma vez agradecer minha equipe. Eles estão já acostumados com meus elogios, a minha equipe é fera mesmo. São. O Charles, a Naira, o Wallace, a Débora, a Patrícia que está vindo aí do banco concorrente também, vai ser. Que legal. Nós vamos fazer um trabalho incrível aí. Agradecer mais uma vez, pessoal, vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, e eles são incríveis. Eles que fazem tudo acontecer. Que legal, sim. Verdade. É muito bacana essa parceria. Pedro, me fala uma coisa. Quando um cliente procura para ter o Minha Casa Minha Vida hoje, que é um produto específico da Caixa Econômica, que tem o subsídio do governo, né? E a gente tem um pouco de dificuldade, na verdade, até a instrução que as pessoas têm do Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem um pouco de dificuldade em entender. Por que eu posso? Até quanto eu posso financiar? Até que valor essa pessoa tem que ter de renda bruta familiar para conseguir o subsídio do Minha Casa Minha Vida? Eu sei que tem alguns itens que são prioridades assim, de exclusão para a pessoa que não consegue, né? E eu queria que você trouxesse para nós, em tópicos simples, quais são os critérios para a aquisição do produto hoje Minha Casa Minha Vida. Boa. Carol, é assim, Minha Casa Minha Vida, agora depois com esse novo governo, ele mudou e para muito melhor, né? Nós temos assim, a possibilidade de ajudar o cliente de forma muito melhor. Então assim, nós temos faixa 1, faixa 2, faixa 3. A faixa 1 e 2, para imóveis em Bragança Paulista, né? São imóveis até 210 mil reais. O que é faixa 1 e 2? Renda familiar até 4.400 reais, tá? Então, dentro da cidade de Bragança Paulista, Atibaia, né? Algumas cidades da região, 210 mil reais para famílias até 4.400 de renda. Certo. Para famílias de 4.400 até 8.000 de renda familiar, imóveis até 350 mil reais, tá? Então, em tópico simples, como é que funciona? Minha Casa Minha Vida é para renda até 8 mil reais,
para enquadrar no Minha Casa Minha Vida, e imóveis até R$350 mil, tá? Tá. Que seriam faixa 3 de 4.400 até 8 mil, tá bom? Certo. Enquadrou nesses dois critérios, se o cliente não tiver, aí tem mais alguns outros critérios simples, o cliente ele não pode ter imóvel no nome, enquadrou nos outros critérios, entra no Minha Casa Minha Vida. Uma pergunta. Ah. Aproveitando, desculpa te interromper, Não, porque imagina. depois vai escapar. Claro. Ele não pode ter o imóvel no nome. Por exemplo, são casados Tá. e ele já teve e ela já teve, Tá mas já passou, já acabou, vendeu. E agora é um novo momento. Eles, como casados, eles podem, o Minha Casa Minha Vida. Podem. Eu recebi essa pergunta hoje de um corretor, Uhum. perguntando o seguinte, o cliente ele tinha um imóvel, vendeu e não tem mais imóvel. Ele enquadra na Minha Casa Minha Vida? Sim. Se ele não tiver imóvel atualmente, ele enquadra legal. na Minha Casa Minha Vida. Então não importa se ele já teve alguma aquisição anterior. Não tem problema. Se ele não tiver mais No imóvel momento, hoje, tranquilo. Tá? Tá. Aí, Carol, quais são as vantagens do Minha Casa Minha Vida, né? Em alguns casos tem subsídio. Como que a gente vai saber se tem subsídio? Quanto menor a renda do cliente, maior o subsídio. Certo. Quanto maior a renda, tem alguns casos que são rendas maiores, não dá direito a subsídio. E aí a Caixa vai olhar se ele tem dependente ou não. Então, são algumas perguntas que a gente para o cliente e verifica na documentação. E quais são as vantagens do Minha Casa Minha Vida? A taxa de juros, né? Subsídio é uma das vantagens, mas principalmente a taxa de juros. Sim. Porque ela parte, Carol, de 4,25 ao ano. É um Sensacional. excelente. É. Na maioria dos casos, quanto menor a renda do cliente, o valor da parcela que ele paga naquele financiamento, ele é menor do que um aluguel que ele já paga hoje. Na maioria dos casos. E ele está pagando uma casa que é dele, né? Uma casa que é dele, não está deixando de pagar aluguel. Sim. Então é um programa assim sensacional. Depois que mudou esse programa, nossa, nós assinamos o Minha Casa Minha Vida quase todo dia. Em alguns dias, mais de 3, 4 contratos por dia, Minha Casa Minha Vida, porque sai muito. Tem e a nossa diferença? cidade é bem propícia para isso, né? Sim. E tem diferença imóvel novo e usado? Não tem diferença. A taxa de juros é a mesma. Vai mudar alguma coisa na documentação. Quando é imóvel novo, a documentação que a Caixa pede é maior do que imóvel usado, né? Então, são alguns documentos a mais quando o imóvel é novo. Tá. Mas na taxa de juros não muda nada. Tá. Tá? Grupo familiar. Quem pode compor a renda? É só casal, vizinho, o irmão, a prima, A né? pergunta é legal, Sim. porque ajuda na aprovação de crédito. Quando é Minha Casa Minha Vida, Carol, só as pessoas que moram dentro daquela casa podem compor renda. Então, por exemplo, Certo. o marido, a esposa e tem um filho que já trabalha. Os 3 podem compor renda para ajudar na aprovação de crédito. Tá? Certo. Então, no Minha Casa Minha Vida tem essa obrigatoriedade. Quando é o SBPE, que desenquadra no Minha Casa Minha Vida, são para imóveis mais de um padrão maior, médio e alto padrão, aí não tem limite de participantes e não é obrigatório que aquelas pessoas morem na casa, né? A gente tem muito caso de investidor que compra. Então, por exemplo, apareceu uma oportunidade, né? Vou dar um exemplo aqui. Você está fazendo uma captação e o cliente te ofereceu um imóvel, uma oportunidade, e você quer comprar aquele imóvel. A Carol quer comprar aquele imóvel. Mas a renda da Carol, por exemplo, não é suficiente para financiar aquele imóvel. Certo. Você pode falar comigo, Pedro, vamos juntar as nossas duas rendas e comprar esse imóvel junto para a gente revender, por exemplo? Nós não somos parentes, nós não somos sócios e nós podemos somar nossa renda. Vamos dizer que a nossa renda, a de nós dois, não é suficiente para comprar aquele imóvel. A gente pode pegar. Érico da Remac, vamos pegar juntar a nossa renda, juntar nós 3 para comprar. Então, mais uma vez, nós não somos parentes nem sócios e nós podemos juntar a nossa renda para comprar aquele imóvel no SBPE. No SBPE. Quando a gente for vender, isso ajuda muito na aprovação, Carol, porque às vezes a pessoa não tem aquela renda, mas ele tem um sócio investidor, tem um amigo que apareceu uma oportunidade, ou um financiamento de construção, investidores podem somar na renda. Então isso ajuda muito na aprovação de crédito. E aí quando aí nós 3 somos donos da dívida, né? Porque nós temos um financiamento para pagar, e a gente pode vender aquele imóvel. Quando for vender, os 3 assinam como vendedores. Então, no SBPE não tem limite de participantes. Era isso que eu ia perguntar. E não precisam morar no mesmo imóvel. SBPE, o que é a sigla? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. São financiamentos que, por exemplo, não enquadram no Minha Casa Minha Vida, são SBPE. E tem mais uma linha além do SBPE? Não.
SBPE, por que chama SBPE? Ele usa o dinheiro da poupança. Tá. Então, por exemplo, a Caixa Econômica tem os poupadores, né, que aplicam dinheiro, são superavitários, né, que tem dinheiro sobrando e guarda lá na poupança da Caixa, né? Então a Caixa paga um rendimento mensal para os poupadores e usa esse dinheiro captado para emprestar no financiamento imobiliário. Tá. Então, são recursos, é o funding da poupança, vem da poupança o dinheiro que nós usamos para o SBPE. Então, basicamente é uma nomenclatura mais interna, assim, mas para os clientes não mudaria. Muda. É só para critério de informação. Isso, a sigla. É uma coisa interna, mas que para o cartório faz a diferença, né? No recolhimento de impostos. Então, mas basicamente são esses dois tipos de financiamento. Ok. Eu tinha uma pergunta que eu esqueci, então corta aí agora. Ele falou do financiamento, calma aí que... As gaguejadas lembrei. Você dá uma cortada também. Não, tá indo super bem. Não tá muito sério, não? Não. Tá bom? É que o assunto é mais sério, né? Vocês estão aprendendo alguma coisa com isso? Eu não tô confundindo mais. Não tá muito técnico, não. Não tá muito técnico, não. Eu tento sempre tomar esse cuidado de não falar nome técnico, porque senão quem tá assim não entende nada, né? Por isso que eu falei, porque às vezes eu também falo, o cliente fala, o que é isso aí que você tá falando? Daí é legal você, entendeu? Você fala, isso aqui. Não que você vai explicar a profundidade, mas uma pergunta. O mais simples possível, né? Pedro, conta para nós qual é o tempo de pagamento. Por exemplo, a pessoa concluiu todos os critérios, as 4 etapas, né? Por exemplo, é pré-aprovado, crédito do cliente comprador, ele escolheu o imóvel, fez a vistoria do imóvel, aprovou, passou pela entrevista da Caixa, aprovou, diligência documental dos vendedores, ok, vamos para o contrato. E às vezes esse tempo ele demora, né? Assim, não é que ele demora, a gente nunca tem um prazo exato, né, para informar. Tipo, olha, são 15 dias, são 5 dias. Né? É uma previsão que às vezes é difícil dar, né? E aí qual é o critério? No Minha Casa Minha Vida demora um pouco mais? Legal. Costuma demorar mais? Não sei. Essa pergunta é muito boa e eu recebo ela quase todo dia. Eu também. Carol, quanto tempo? Calma que a gente chega lá. Não, legal. Carol, estando tudo certo, porque, mais uma vez, são 3 partes do processo. Certo. Então, primeiro, o comprador tem que estar com a documentação em ordem, né? Sim. Comprovante de renda, toda a documentação lindo. em ordem. Estando legalzinho, 24 horas eu já te dou a resposta. Carol, tá pré-aprovado esse valor para esse cliente, tá? Aí imóvel. O imóvel tem que estar com a documentação em ordem e a vistoria também ser aprovada dentro dos 7 dias úteis. E a gente pega alguns casos que dá alguns probleminhas. Não, beleza, mas a gente resolve. Resolve, tudo dá para resolver. Vou abrir uma aspas aqui, gente. Aconteceu uma cena comigo que também foi um sonho, né? A pessoa tinha uma necessidade super específica e aí o imóvel não foi aprovado porque não tinha revestimento na área molhada. Revestimento simples, a casa muito, muito simples. Quem foi colocar... Eu vou pôr esse vídeo para vocês verem depois. Fui eu e o meu esposo. Eu vi. Corre lá, põe lá e tenta resolver ainda essa semana, né? Exatamente. E foi muito legal, porque realmente é um empenho em conjunto. Sim. E eu vejo que vocês também se empenham a nos ajudar, né? A gente passou por isso recentemente, agora também num outro imóvel, e eu vi você todo empenhado lá, não, vamos tentar resolver já para a próxima semana. Porque não foi aprovado na primeira vistoria, quando vem o engenheiro, e aí o que acontece? A gente tem que marcar novamente. E aí entra a ação dos nossos parceiros correspondentes, porque eles é que vão agilizar o máximo possível para essa vistoria acontecer dentro dos próximos 7 dias novamente, certo? É verdade. E, Carol, eu falei que você foi sorteada, porque nós tivemos aquele imóvel que é um padrão mais baixo. Sim. E aí agora, essa semana, nós estamos fazendo... Semana passada, né, nós fizemos um financiamento de um imóvel de alto padrão, né? Altíssimo padrão, né, Carol? Super diferente, total. Que também não tinha o bendito do revestimento na área molhada do tanque. Foi. Né? Eu falei, não acredito, que a Carol de novo. E foi isso um é super teste. Difícil de acontecer, e o engenheiro jogou a aguinha na parede, porque ele falou, se fosse uma tinta acrílica, eu passava. Passaria. E aí ele pegou a aguinha, ela jogou na parede e falou, não é acrílica, vai ter que pôr o revestimento. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá. E a cliente também é super ágil, super. Né? Ela resolvemos no dia, né? Resolvemos Vocês colocaram os vidros lá na Foi, no o item de segurança. E colocaram lá as pastilhas na área molhada. Então já pedimos a revisão do laudo. Então assim, Carol, estando tudo certo, vamos dizer que a gente pega um processinho lindo,
comprador de documento, que acontece vários processos, acontece que passa uma belezinha. Os vendedores, os compradores tudo ok, imóvel tudo ok, vendedores tudo ok. Em 15 dias a gente assina esse processo. Desde a data da aprovação até a assinatura, 15 dias corridos. O contrato. Contrato. Tá, uma ressalva. O contrato não é o pagamento ainda certo, Pedro? O contrato de financiamento da Caixa, ele já tem poder de escritura pública. Então, o cliente já está assinando aquela escritura pública, né? Depois que a gente assina o contrato, ele vai para registro no cartório de registro de imóveis. E aí o cartório de registro de imóveis pede mais 15 dias corridos, né? Sim. Volta para a Caixa, de 3 a 5 dias úteis o dinheiro está na conta do vendedor. Tá. E na maioria dos casos, Carol, os vendedores já entregam a chave no momento da assinatura do contrato. Sim. Que o cliente já dá a entrada, já assinou o financiamento, já assinou a escritura. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum caso, depois que assinou o contrato de financiamento, foi para o cartório que deu problema. Graças a Deus, nenhum caso. Então, o processo já está praticamente concluído ali, né? Então, é só aguardar prazo de cartório mesmo. Então, no melhor dos cenários, a gente está falando em 40 dias. 15 dias, mais 15. 35 dias. Tá. Dá legal. O imóvel deu algum problema na documentação ou na vistoria, aí acaba estendendo um pouquinho o prazo. Tudo dá, a gente, né, estando dentro das normas, dá para resolver, né? Só que acaba atrasando um pouquinho. Mas, Carol, 15 dias é o meu prazo lá no escritório. Tá. Nós não podemos passar disso. Tá. E existe alguma diferença da reserva que vem para o financiamento que não é Minha Casa Minha Vida, que é o SFH, né, o tradicional? Ou o SBPE. SBPE, desculpa. Isso. Ou Minha Casa Minha Vida? Existe diferença de tempo de pagamento para essas duas, para esses dois perfis? Existe, porque a reserva, ela vem assim, ó, no SBPE, ela vem da poupança. O dinheiro vem da poupança. E no Minha Casa Minha Vida vem do FGTS. Ano passado, o ano passado inteiro quase nós tivemos problema de reserva, que estava demorando um pouco mais para vir reserva. Então atrasava 10, 15 dias, em alguns casos 20 dias atrasava para a gente assinar o nosso financiamento. Hoje, graças a Deus, não temos mais problema de reserva. Tá. Então o SBPE está assinando super rápido. Minha Casa Minha Vida, quando tem subsídio, demora um pouco mais para o governo liberar, mas SBPE está sendo super rápido. Minha Casa Minha Vida também está sendo bem rápido. Tá bem tranquilo. Então vamos considerar, gente, no máximo 40, 45 dias a gente tem esse cenário resolvido pelo Minha Casa Minha Vida, que talvez demore um pouco mais. Minha Casa Minha Vida, se o imóvel for usado, que pede menos documentação e está tudo direitinho, é 20 dias no máximo. Também a gente Show, sucesso. Bora lá, vamos ver. Não podemos demorar mais, né, Carol? Nós temos que produzir. Né? Não, com certeza. E as pessoas precisam também, né, vencer essa etapa, né? A gente, quando está fazendo a negociação de um imóvel, é um bem, né, de aquisição, às vezes de um sonho, com certeza, né? E a gente tem que considerar que há uma necessidade, uma urgência nisso. Sim, né? O comprador tem pressa, porque ele precisa mudar, às vezes ele está pagando aluguel, ele quer sair urgente daquela casa para ir para a sua casa nova. O vendedor quer receber o mais rápido possível, porque ele está vendendo imóvel, ele precisa do dinheiro, seja para investir, para pagar dívidas, ele precisa receber. O corretor quer receber a comissão, e nós também só somos comissionados pela Caixa Econômica depois que a gente assina o processo. Então, as 4 partes têm total pressa, né? Outra coisa que é legal falar, Carol, nós não cobramos nada do cliente para fazer o financiamento imobiliário, né? Alguns corretores me perguntam, clientes me perguntam, Pedro, quanto que você cobra para fazer essa consultoria, esse processo? Eu não cobro nada. Nem posso cobrar, tá? Sim. A Caixa nos proíbe qualquer cobrança que a gente faça para o cliente. Então, quando a gente faz um processo de financiamento imobiliário, nós damos todo esse atendimento, essa consultoria, atendemos em horários estendidos, né? Fugiu a palavra. Em horários estendidos, e o cliente não nos paga nada por isso. Porque quem vai nos remunerar só a Caixa Econômica depois que deu tudo certo. Então, nós temos total interesse que o processo corra o mais rápido possível e que dê tudo certo lá no final, né? Porque nós só vamos ser comissionados. E comissão, né, Carol, é consequência de um trabalho bem feito, né? Com certeza. A gente faz um trabalho bem feito, atende todas as pontas. Lá na frente a gente vai ser comissionado por um trabalho que deu tudo certo e foi tudo resolvido. Então é importante dizer, o cliente não tem custo nenhum conosco, tá bom? Legal. Bom, sobre a tendência do mercado imobiliário para 2024, na sua visão, né, do mercado financeiro também, né, com foco no financiamento, quais são as expectativas, até com relação ao Minha Casa Minha Vida, né, essa demanda que tem aí do nosso governo, os números, você tem alguma aí projeção para contar para a gente?
Eu sou um cara muito otimista, assim como Que você. legal. Você também é, né? Sim, com certeza. Então, assim, nós estamos muito otimistas para 2024. Sim. O ano já começou bombando. Sim, começou. E nós temos alguns motivos para isso, né? Primeiro, Minha Casa Minha Vida, esses subsídios que nós temos, essa ampliação na faixa de valor de imóvel, na ampliação da renda, isso ajudou muito. E todo dia chega financiamento, e são vários financiamentos que a gente aprova todo santo dia. Quase todo dia a gente assina o financiamento Minha Casa Minha Vida. No SBPE, que são médio e alto padrão, a tendência é boa porque a taxa Selic já está com um viés de baixa e está caindo, né? Uhum. Então, quanto menor a taxa Selic, o que é a taxa Selic? O custo do dinheiro para os bancos, né? Porque os bancos nada mais do que eles compram dinheiro de quem está sobrando, dos superavitários, e vendem dinheiro para quem precisa, os deficitários ou para quem vai financiar o imóvel, enfim, para várias operações de crédito. Então, a taxa Selic, estando com viés de baixa, ela está com tendência de fechar o ano em 9% ao ano. Esperemos. Tomara, porque para nós também, quanto menor a taxa, é positivo, melhor. Com certeza. Mais negócio a gente faz. Sim. Então, a taxa de juros estando mais baixa, nós vamos financiar mais, porque vai aprovar mais, porque reduz a parcela do cliente, se torna mais atrativo. E para aquele investidor de renda fixa, de poupança, ele não vai deixar o dinheiro no banco dele. Porque quando a taxa Selic está alta, ele tem lá aquele 1% dele, ou até um pouco mais, ele ganha dinheiro dormindo. Né? 1% está garantido todo mês, com risco baixíssimo. Risco é super baixo, né? Em bancos grandes. E aí aquele investidor de renda fixa, ele deixa de ter o dinheiro dele aplicado no banco, ele vai investir em imóvel. Sim. Porque nada mais valoriza como um imóvel, né, Carol? O imóvel valoriza demais com o passar dos anos, né? É um investimento sólido, é papel tijolo. Eu adoro investir em imóvel. Então, o cliente ele deixa de ter, porque quando a Selic está caindo, o rendimento dele também cai, né? E para ele não se torna mais atrativo. Então, ele vai investir em imóvel. Principalmente o média e alta renda vai investir também em imóvel. Então, o cenário é super positivo. Com todos esses argumentos que eu usei, nós estamos super animados. E na prática, isso vem acontecendo bastante. Que nós estamos lá trabalhando duro. Está precisando aumentar a equipe. Considere. Mesmo. Eu já aumentei esse ano, mas estou precisando mais. Eu acho que vai, hein? Que legal. Quantos são hoje que fazem parte do seu grupo lá? Tá. Somos em 5. E atende Bragança e Atibaia? Nós temos escritório em Bragança, Atibaia. Tá. Alguns corretores da região nos procuram, Extrema. Eu estou fazendo um processo em Recife, para você ter uma base. Porque nós estamos com um parceiro que faz aqueles materiais para construção, chama Modo Frame. Tá, conheço. Aqueles com isopor, que enche, faz a estrutura de concreto e enche depois. Tá. E esse cara vende para o Brasil inteiro. Então, que legal. Nós estamos com parceria no Brasil. Então o pessoal nos procura para fazer financiamento de construção, pela experiência que a gente tem, pelo atendimento. Nós fazemos também a planilha físico-financeira, que é a planilha da Caixa de construção. São poucas as pessoas que entendem, que sabem fazer, né, dentro das normas da Caixa. Então, as pessoas acabam nos procurando, né? Então, nós atendemos o Brasil inteiro, Carol. Até processo de gente que mora no exterior, nós fazemos. Sobre esse financiamento de construção, não vou nem me estender muito nesse assunto, mas uma curiosidade. Existe um padrão de construção para a Caixa poder financiar ou pode ser esses métodos mais modernos, como você falou, IDPS, enfim? Nós temos vários processos que a Caixa aceita, né, de métodos de construção. Tá. Então, casa de madeira a Caixa já aceita. O financiamento da construção e o financiamento imobiliário também? Também, dos dois. Legal. Isso é novo ou sempre foi? A casa de madeira, por exemplo? Não, teve uma época que a Caixa restringiu, né? Tá. Mas já faz muito tempo que a Caixa já aceita. Casa só de madeira, 100%. Casas mistas, né, com madeira e alvenaria, a Caixa aceita. Wood frame, steel frame, até métodos inovadores que tenham da TEC, né, que estejam regulamentados, que aí a Caixa pede alguns documentos complementares, a Caixa financia. Legal. A maioria hoje é alvenaria estrutural, né? Hoje, 90% das casas hoje são alvenaria estrutural, mas a gente também financia wood frame, steel frame, todos esses métodos alternativos. A Caixa financia também. Certo. E aí, só complementando, é uma linha de crédito muito bacana, né? Para quem tem terreno, já tem um terreno pago, quitado, a Caixa financia 100% da construção.
Obras paradas, Carol, se tiver clientes, amigos, né, que tenham obras paradas, até o pessoal que está nos assistindo, Legal. a obra está parada, já tem o projeto aprovado pela prefeitura, aí é super rápido, sai o financiamento rapidinho. Desde que a obra não esteja com 70% de obra executada, a Caixa financia toda a obra, todo o que falta para o cliente terminar aquela obra e reembolsa até um percentual do que ele já gastou. Então, assim, é uma baita linha de crédito. Eu falo assim, ninguém começa a construir para parar no meio, né? Sim. Então, para quem tiver a obra parada, que você saiba, dentro de condomínio, fora de condomínio, desde que tenha documentação, né, da matrícula do terreno, o projeto tinha aprovado na prefeitura, nós financiamos. E esteja também. desimpedido também, né? Com o próprio nome de fazer o financiamento. Tem a renda comprovada, né? Então, não estando até 70% concluída, a Caixa financia. Financia a finalização da obra. A finalização da obra. E obra desde o zero também. Aquele crédito Construcard existe ainda, Pedro? Não existe mais. Ele foi substituído até para dar força até para isso, né? Para o financiamento de construção. Isso. A Caixa hoje não opera mais o Construcard, mas o financiamento de construção a gente financia tudo, né? Desde material, mão de obra, até aprovação de projeto, o que o cliente vai gastar com a aprovação de projeto, terraplanagem, nós financiamos tudo. Legal. E o legal, Carol, é que a Caixa não pede nota fiscal. Então, não precisa ser com construtora, com CNPJ, pode ser até com empreiteiros informais, autônomos. Tá. A Caixa financia, porque ela não pede nota fiscal nem de material, nem de mão de obra. Ela vai liberando por etapas. Se o cliente vai cumprindo aquelas etapas que estão no cronograma, a Caixa vai liberando as etapas daquela obra, até o final. Legal. De números, esse ano, quantos foram os contratos já assinados de financiamento? Esse ano, nós estamos em março, já foi janeiro e fevereiro, nós assinamos em torno de 80 contratos. De todas as linhas? Todas as linhas, somando tudo. Entrando financiamento de construção também? Tudo. Construção, terreno, imóvel pronto, usado, Minha Casa Minha Vida. Tá. Uma média de 40 mês. Né? Qual é o maior número entre todas as linhas que vocês mais... Onde mais sai? Depende muito também, né? Mas... Eu faço muito financiamento de construção, né? Legal. Eu sou focado mais em médio e alto padrão e construção. Tá. Aí eu tenho o Charles no escritório, que ele é focado no Minha Casa Minha Vida. Então, em volume de número de contrato, Minha Casa Minha Vida sai muito mais. Mas é quando a gente pega em valor, o SBPE, financiamento de construção, legal. O valor é bem mais alto do que todos os Minha Casa Minha Vida. Mas e assim, para esse mês de março tá para explodir. Tem muita coisa que estava represada, que o cliente falou, não, vou esperar virar o ano, e aí eu retomo o ano que vem. Então agora em março está começando as assinaturas a acontecer, principalmente financiamento de construção, que leva um pouquinho mais de tempo, leva uns 45 dias. Vão sair as assinaturas agora. Então, para março tá bombando. Eu tô na fila, viu, Pedro? Tô esperando 4 lá com vocês. Eu não vejo a hora de... 4! Eu não vejo a hora de assinar. Só começamos um mês aí já. Legal. Estamos com uma força positiva. Alguma pergunta, Pedro, que você queira? Eu tenho pergunta sim. Bora lá. Carol, eu queria saber um pouquinho mais do modelo da Remax. Como é que vocês trabalham hoje? Porque quando a gente pensa em Remax, pelo menos para mim, a primeira palavra que vem na cabeça é exclusividade, né? Sim. E quando eu penso em exclusividade, se eu, por exemplo, deixo um imóvel meu para vender com você, eu não posso mais deixar com mais ninguém, porque você está exclusiva fazendo a gestão daquele imóvel. Como é que funciona? É assim mesmo? É travado esse processo? Como é que funciona isso? Bom, muito legal a sua pergunta, obrigada pela oportunidade também. Pedro, é assim que funciona, né? Quando a gente fala de uma transação imobiliária, a gente fala de 2 pontas dessa negociação. Que seria a ponta do cliente que vende e a ponta do cliente que compra, né? E aquele que detém a venda, que seria o cliente proprietário do imóvel, o corretor que o corresponde é o corretor que faz a ponta da captação, né? Por exemplo, você, Pedro, tem um imóvel que você quer vender. Então, você vai procurar um corretor, o corretor vai te atender, né? E isso, claro, a gente tem toda uma outra forma de trabalhar, mas só para você entender que são 2 pontas, né? E a gente consegue atender o cliente com exclusividade na ponta captadora. Tá? É como você, cliente, fala para mim, Carol, eu tenho um imóvel, mas eu não tenho tempo para atender 10 corretores, né? Eu não quero especulação, né? Eu quero já uma proposta firmada, porque tudo que a gente faz é documentado, Isso tá? é muito importante. Então, você contrata um corretor para ser seu representante.
É como eu contrato você para ser o representante do meu cliente no financiamento, você me contrata para ser sua representante no mercado imobiliário na venda do teu imóvel. Né? Então eu presto um serviço completo para você, diligência documental, trabalho de marketing, todas as visitas são documentadas. Mas aí tem um outro corretor com um cliente comprador. Eu vou atender o outro corretor como parceiro. Né? Então assim, a gente faz a parceria. Então essa exclusividade, na verdade, é um plano de representação do cliente proprietário do imóvel. Tá? Então é como se você estivesse me fidelizando, me contratando como uma advogada para te representar, porém diante da venda do teu imóvel. Né? Então a gente faz a parceria porque duas pontas, porque são 6%, né, os honorários da venda de um imóvel. Então é 3% para a captação e 3% para a venda. Pode ser eu? Pode ser eu. Eu posso trabalhar para você e achar um cliente comprador. Mas pode ser outro corretor, com o maior prazer, eu vou compartilhar com ele todo o material que ele precisar. Né, sem a logo da Remax, sem a minha marca da água, nada, ele pode subir no site, ele pode fazer o anúncio, ele pode ir na casa, gravar um vídeo, né, se ele quiser personalizar o material e fazer a venda, só que vai ser através de nós, não direto através de você. O processo, então, não é travado como de jeito as nenhum. Pessoas pensam, né? Não. Ô, Carol, e aí, por exemplo, hoje, quantos corretores vocês são na Remax Redmar? 28 corretores. Nossa, e aí vocês dividem por valores ou faixa de renda? Como é que funciona? Faixa de renda não, faixa de valor de imóvel. Sim, de ticket de mercado, né? Então, nós trabalhamos com posicionamento, que a gente chama, corretores especialistas em um nicho de mercado. Né? Por exemplo, nós temos corretores posicionados em empreendimentos, né? Em áreas eles são captadores e são focados nesse nicho, porque é um nicho muito específico. Fala com investidor, com incorporadora, com construtora, né? Nós temos corretores posicionados por bairro, por ticket, médio, né? Médio, alto padrão, Minha Casa Minha Vida. Como o nosso mercado aqui, a gente está numa cidade do interior, né? Então, assim, dá para a gente ter na nossa carteira vários tipos de imóveis. Porém, a gente sempre tem que ter o suporte de quem entende daquele produto, né? Eu sou posicionada na área residencial, médio, alto padrão, atendo muito, né, abaixo de 500 mil, porque é onde a gente tem rotatividade e liquidez. Né? Então, assim, a gente está ali navegando nesses imóveis, né? Mas o meu posicionamento é baixo, médio, padrão. E se eu for na Remax hoje, por exemplo, eu tiver um imóvel de alto padrão e eu quero vender, mas eu quero vender com a Carol, porque eu já tenho um relacionamento, a gente já tem uma parceria e tal. Você pode captar esse imóvel como venda, não precisa... A Remax não precisa direcionar para um corretor que só tem de alto padrão. Não, porque daí quem vai fazer isso sou eu. Mesmo que não esteja no seu raio de atuação. O que acontece lá, né? Que isso também é muito legal. E às vezes isso não é muito esclarecido, né? A ponta captadora, que seriam os 3% dos honorários, falando em números, né? Quando a gente fala no mercado, é como se fosse um único corretor representando este cliente ou este imóvel. Lá não, se eu não tenho esse posicionamento no alto padrão, num determinado condomínio da cidade, tem um corretor lá que tem. E aí eu chamo ele para ser meu parceiro na captação. Então a gente une forças. Que bom. Né? Eu dou todo o suporte para você e ele vai fazer o comercial de venda. Poxa, mas aí na venda entrou mais um. Não, ele só vai ficar comigo na captação. Ele fica nos bastidores. Ou eu, né? Eu fico te dando suporte administrativo aqui desse processo e ele faz o comercial, que é com quem ele conversa, se relaciona. Né? A maior parte das vendas hoje, elas acontecem nos nossos relacionamentos. Né? A rede social vende, os portais imobiliários vendem, porém, onde a gente tem maior número de retorno é nos nossos relacionamentos, pessoas que nos conhecem, que nos procuram. O network que a gente faz. Isso, networking total. Bacana. Né? E aí a gente tem sempre essa mãozinha dada aí com quem é força de trabalho, né? E assim, o nosso trabalho como representação imobiliária, Pedro, ele não se resume a termos um contrato de representação, né? Nós damos um feedback semanal para o nosso cliente, né, de como foi o movimento daquela semana, quais foram as ações que nós fizemos. Para todos os clientes? Para todos os clientes. Uma carteira hoje, um corretor Remax hoje não pode ter mais do que 20 imóveis na carteira. Olha, para ter uma exclusividade mesmo. Exatamente. Porque nós prestamos um serviço diferenciado, né? Então a gente representa aquele cliente. Já imaginou você entregar um imóvel para mim e eu ir lá colocar uma placa e sumir? Né? Que seria mais ou menos, não, claro, denegrindo a imagem do mercado tradicional.
Mas, infelizmente, como comum, assim, de cultura, seria esse o caminho. Põe lá uma placa, espera chegar o lead, e aí, às vezes, o cliente chama, né, aquele corretor, o corretor nem sabe se está disponível o imóvel, ele nem sabe se já vendeu, né? E o que não pode acontecer conosco, porque, na verdade, o nosso trabalho, ele é um trabalho de gestão de vendas. Legal. Né? Então a gente vai fazer a gestão e gerenciamento dessa venda. Toda semana eu ligo para todos os meus clientes, que eu tenho uma gestão assinada, e dou o reporte para eles de tudo que aconteceu naquela semana. Uma vez por mês, eu imprimo um relatório de todos os portais imobiliários, de todas as ações, impresso, PDF, mando por e-mail. Falo, olha como que está o nosso anúncio. Super diferente, né, do mercado tradicional. Exatamente. E a gente não capta o imóvel e na primeira visita, vamos lá fazer foto. Não, a gente vai conhecer o imóvel, conhecer qual é a motivação de venda daquela pessoa. Né? Existe um perfil, exatamente. Até por respeito, né, Pedro? A gente sabe que quando uma pessoa coloca um imóvel à venda, o que acontece? Ela tem uma necessidade. Sim. E nem sempre essa necessidade é algo bom para ela. Né? A gente lida com cenários de partilha de bens, né? De divórcio, de separação. Então, assim, a gente tem que entender, não é simplesmente pegar o imóvel e vamos vender. Né? Então, a gente vai na casa do cliente, conhece o imóvel, a primeira etapa. No segundo momento, a gente tem uma reunião com ele na imobiliária, em que a gente apresenta o nosso plano de marketing, como é o nosso trabalho, e junto o estudo de mercado, que seria o quanto é este imóvel. Né? A gente tem, claro, uma orientação do proprietário de acordo com a expectativa dele, né? Se tiver dentro, ok, seguimos. Se não, a gente ajusta, né? E aí também tem essa fama, a Remax abaixa o preço, tal. Mas para nós não faz sentido ter um imóvel que a gente sabe que está fora da expectativa de venda. Vocês precificam, né? É necessário, Pedro, é necessário. Mas precisa mesmo. Precisa, senão a gente fica com uma carteira gigante sem procura. E não vende, né? Não vende. E geralmente nós que estamos vendendo imóvel, as pessoas que estão vendendo geralmente não entendem muito de preço de venda, né? Lógico que o vendedor ele quer vender por um valor mais alto possível. Sim. Mas a gente pode pedir o número que a gente quiser, mas vai vender, né? Sim. Por isso precisa de especialista igual vocês para precificar aquele imóvel, né? A pergunta também é, você compraria? Né? Às vezes o próprio cliente, no tempo que a gente está lá conversando com ele, ele fala, puxa, eu não compraria o meu imóvel por esse preço. Aí você vai lá e chegou, né? E claro, nós não somos donos da verdade. Né? Ninguém tem esse número, é isso. De maneira alguma, é com muito respeito e é uma construção. Né? Então não é um trabalho de convencimento, é um trabalho de consciência. Sim. Né? Então, quanto tempo leva para você vender este imóvel? Impacta na tua vida se você não vender nos próximos 6 meses? De que forma? Vocês fazem um planejamento. Né? Exatamente. De tempo e precificação. Exatamente. E esse planejamento que vocês fazem de precificação, precificou o imóvel, tempo daquela venda, ele costuma acontecer? Sim. Acontece? Sim, acontece. O que a gente sofre um pouco, na verdade, Pedro, é realmente essa consciência, né, do ajuste de preço. E nosso primeiro contrato sempre 180 dias. Tá? A gente sempre faz um teste. 45 dias a gente já tem um resultado do mercado. Tá. E aí a gente apresenta isso para o cliente e fala, olha, temos 45 dias de trabalho ativo e esse é o nosso retorno. O que está acontecendo aqui? Né? Então, é realmente uma assessoria. Que legal. Né? É uma assessoria completa. Aí o cliente fala, puxa, mas eu não quero mexer ainda no preço, Carol. Não faz sentido para mim. Vamos tentar mais um pouco ou vamos ajustar. Né? Nós, por regra, não podemos pegar imóveis que não estão precificados. Tá? Isso é uma regra da empresa. Então, a gente passa também por uma diligência da nossa auditoria, né? Dos nossos gestores, lá o Érico. Ele olha e fala, Carol, aqui não vai dar para você trabalhar esse imóvel nesse preço. Nem que eu queira. Que legal. Né? Então, assim, claro que existe, a flexibilização existe, mas a gente tem que ajustar o preço para mais real possível, até porque demanda tempo, claro, né? Para eu trabalhar e dar esse feedback para esse cliente semanal, mensal. E a expectativa também, né, Pedro? Não é só o trabalho, né? A gente precisa entregar o que ele precisa, resolver o problema dele. Exato. Se é vender um imóvel, a gente precisa vender. Né? E toda essa consultoria, Carol, é óbvio que o vendedor ele paga a comissão, né, para a imobiliária. Essa consultoria toda que vocês dão antes da venda, ele tem um custo para o comprador? Não. Para o vendedor, perdão? Não. Esse é o modelo do nosso trabalho. Que legal. Né? Nós não trabalhamos por menos que isso. É excelência. Que bacana. Né? A gente fala que é a concorrência injusta, né? Porque a Remax ela já vem com esse padrão norte-americano.
E a gente, claro, tem aí as questões culturais, né, que a gente vai se adaptando, mas é o padrão do trabalho. E a Remax é a maior rede de imobiliárias do mundo, é isso mesmo? Isso, hoje nós estamos em mais de 119 países. Show, hein? Legal. E aí, são números, né, que representam aí o slogan da Remax vende um imóvel a cada 20 segundos no mundo. Uau. Show, nosso número é incrível. Bom, as nossas convenções aí que você vê no nosso movimento em rede social. Param, né? Não. Até esses dias eu vi lá que você estava lá no Castelo dos Vinhais. Isso, é muito legal. Prêmio lá. Parabéns. Bom, nós estamos compatíveis nos prêmios aqui, né, Pedro? A gente gosta, né? A gente gosta. Legal, parabéns. É muito legal, obrigada. Ô, Carol, eu vi também, acompanho seu Instagram, que você ministra treinamentos também para pessoal da Remax, de outras Remax também? Isso. Como é que é isso aí? É porque assim, nós somos uma rede, né? Então nós temos o pessoal da nossa regional, que é com quem a gente mais se relaciona ali, até na questão da regional, da questão das premiações e tal. E aí alguns corretores são chamados, né, para ministrar aulas de treinamento para quem acabou de chegar no modelo Remax. Então o corretor que chega, ele às vezes é estagiário ou é um corretor que está vindo do mercado tradicional, e ele tem que entender o nosso modelo, como que a gente trabalha. Então, é uma semana de formação para esses corretores, com aulas de assuntos específicos. Documentação imobiliária, locação, jornada do cliente comprador, do cliente vendedor, estudo de mercado. Então, tudo isso a gente é treinado para fazer. Né? E eu sou convidada da nossa regional para dar uma dessas aulas, né? Show, hein? Eu faço isso uma vez por mês. É um trabalho voluntário, vamos dizer assim, porque na verdade é de reconhecimento. Para ajudar outras pessoas que estão começando. Eu acho que a maior troca e a melhor troca que nós temos é esse compartilhar de conhecimento, porque ninguém sabe tudo, né, Pedro? Exato. A gente está em constante aprendizado, então para mim é gratificante. E dizem que a gente aprende mais quando a gente ensina, né? Com certeza. Que legal, cara. Com certeza. A gente lembra como tem que ser feito, né? A gente fala, isso aqui eu preciso melhorar. A gente fala, faça certinho, mas aqui eu preciso recuperar, né? Legal. E aí você ajuda esse pessoal que principalmente está entrando nesse mercado. Então uma vez por mês você vai ver lá o meu movimento de treinamento, e na própria Remax, na verdade, a gente tem uma reunião de gestores toda quarta-feira, né? Nós temos uma mentoria lá da personal, que é um pessoal que é contratado da nossa agência para o desenvolvimento de gestores de vendas, de equipes de vendas, né? Para organizar todo o nosso trabalho hoje dentro da agência. Hoje nós somos em número a maior imobiliária da cidade, né? Porque somos 28 corretores, já passamos de 30, aí sempre tem aquela troca, né, que é natural. Sim. Então, hoje nós temos uma força de trabalho bem grande, a gente precisa estar sempre alinhando isso. E vocês têm, obviamente, vocês têm metas a serem cumpridas. Temos metas, temos. E em número de vendas ou em valores? Então, as nossas metas são sempre os números de gestões, vamos dizer assim. Quantos eu tenho que ter na minha carteira 20 gestões ativas para ter uma renda recorrente. Certo. Então, o que é muito legal da Remax é que uma vez por ano, normalmente em dezembro, nós temos o Summit, né? Que é onde nós, todos os corretores que já estão performando, até estagiários, é um planejamento financeiro do ano que vai entrar. Legal. Então, é legal que a gente já vislumbra aonde eu vou chegar, o que eu tenho que fazer para chegar lá, qual é a minha carteira ativa, quantos imóveis eu tenho que ter captado, porque nós não trabalhamos, né, com volume, tipo, 5.500 imóveis, não, a gente trabalha com um número máximo de 20, para eu prestar o serviço para esse cliente, para eu ter essa venda e para eu ter venda todo mês. Tá. Então, é uma preocupação da Remax também com o corretor, porque a ideia da Remax é formar corretor empreendedor, que seja independente, né, que seja parceiro, sócio. Hoje, né, você tem 20 imóveis na sua carteira? Um pouco menos, Pedro. Eu dei uma baixa grande aí agora, saiu um... Fica vendendo um monte. Tá lá com você, a maioria, tem uma meia dúzia lá com você. Legal. Então eu tô num ciclo de fechamento. E aí eu tô entrando num novo ciclo de captação. Tá. E aí assim vai, porque... Não para, né, Carol? Não para. É captação, e aí você finaliza a venda. Isso. Você tem que estar captando rotatividade, sempre, né? Constante rotatividade. E o que é muito legal, Pedro, como eu estava falando para você da questão da exclusividade, né? Corretores de alta performance hoje, eles já são procurados para serem exclusivos. Né? Sim. Quando você, por exemplo, tem um imóvel, você já quer ser representado por um corretor da sua confiança, que tenha, né, um bom rol de relacionamentos, que tenha já
conhecimento da atuação no mercado, do perfil do seu imóvel. E até você já tem um cliente, né? Para um imóvel que vai aparecer na captação. Exatamente. Eu já tenho um cliente, estou esperando o imóvel. Então, quando a gente fala assim da exclusividade, na verdade, cada vez mais o mercado procura, os clientes procuram por corretores que sejam capacitados. Sim. E que deem essa relação de confiança. Né? Eu já vivi experiências de atender um grupo familiar, eu atendi o primeiro e foi uma história longa, porque tivemos vários problemas aí com relação ao financiamento. O ano passado, como você mesmo falou, a gente teve aí uma demanda de uma esteira de pagamento aí que demorou um pouco mais, né? Que saiu um pouco do controle. Verdade. E aí eu fidelizei esse cliente e já vendi 2, 3 imóveis da mesma família, mas a família chegar e dar a chave na minha mão. Falei assim, é você que vende, não sou eu, mas viu, você conhece o modelo do meu trabalho. Então, tudo aquele garimpo lá de ficar ali, né, trabalhando, conscientizando o cliente da gestão, né, da representação imobiliária, o cliente vem pronto. Legal. Né, porque ele reconhece que faz sentido para ele ter uma pessoa da confiança dele para representar a venda do imóvel. E ele não faz nada. Ele só espera. Veio uma proposta de outro corretor. Eu vou formalizar essa proposta. Nunca é uma especulação, nunca é proposta do WhatsApp. E aí eu que vou levar, mesmo vindo de outro corretor, vou citar o outro corretor na proposta, claro, né, para a questão da parceria, mas ele tem total confiança no nosso trabalho. Então, assim, eu trabalho para chegar nesse ponto. Legal. Né, da pessoa me procurar e dar a chave do imóvel na minha mão e a gente concluir aí o trabalho. Que bom. Carol, mais uma perguntinha. Vocês vendem, por exemplo, eu estou com um imóvel, eu te falei, né, antes da gente começar a gravação, que ele está finalizando a construção dele, mais uns 20 dias está pronto. Nesse caso, eu já posso passar para você captar esse imóvel e já começar a fazer o trabalho ou não? Porque as fotos não vão ficar legais, está em obra, né? Ou a gente aguarda terminar para depois, quando tiver ok, eu te passo esse imóvel. Como é que funciona o modelo de trabalho de vocês? Eu posso já ter captado esse imóvel na minha carteira, né? Até por conhecimento, vou lá, faço algumas fotos. Não posso subir no site por conta de padrão e até porque vai acabar queimando aí uma etapa importante, né? Que é encher os olhos, né? Que o cliente vê o potencial daquele imóvel. Mas eu já posso com certeza oferecer esse imóvel para os meus clientes e até saber que tem, né? Porque às vezes a gente tem imóvel similar, não serve para o cliente, mas eu tenho outro aqui. Né? E que então, é muito legal. Você já conta mais um aí na sua base. Opa, bora lá, Pedro. Olha que responsabilidade aí, gente, tá vendo? Estão assumindo um compromisso aqui, que depois ele conta para vocês a experiência. Que bom. Legal, daqui a pouco a gente faz um outro podcast. Isso. Fala, como ela vendeu rápido o imóvel. Bora lá. Já tira a foto lá no dia da assinatura. Olha que a gente tem números incríveis lá. O primeiro imóvel que eu captei, é muito legal essa história, porque, enfim, tem uma antes, mas essa foi uma captação mesmo, de posicionamento. Comecei lá, vou fazer a minha prospecção, né, de relacionamento, liguei para algumas pessoas, consegui a minha primeira captação. E aí fui aplicar todo o modelo, conheci o imóvel, levei o cliente para a imobiliária, fiz um estudo de mercado e ele falou assim, tá bom, eu concordo com o preço que você está me falando. Que seriam 3 níveis, né? Ele concordou com o preço de mercado, que seria o mais competitivo. Na verdade, tinha um abaixo, mas na casa caberia ali no preço de mercado. Mas eu não abaixo nem R$1. Falei, tudo bem, bora lá, vamos ver o que acontece. Nós vendemos em 15 dias. Uau. Na primeira visita. Que show. Só que eu cheguei com uma proposta de 5 mil a menos para ele. Aí ele falou, não vou vender por 5 mil a menos. Porque ele não baixou nem R$1. E aí, o que confirma, Pedro? O cliente comprador, ele sabe quando o preço está correto. Sim. Ninguém é bobo, né, Carol? Ele conhece mais imóveis do que todos nós, né? Os captadores, ele está pesquisando, ele conhece tudo, ele já andou a cidade inteira, ele começou procurando imóvel de 500, baixou para 300, aí foi para 1 milhão, enfim. É verdade. Então, assim, ele passou a caminhada dele meio perdido, tal, depois ele entrou numa direção e falou, não, é isso que eu consigo, é isso que eu quero. E ele vai saber se aquele imóvel está com um preço justo. Sim. Né? Então, o que a gente tem de cultura no mercado brasileiro, assim, né, na especulação, é que sempre o cliente vendedor ele quer colocar uma gordura. Né? E isso atrapalha. Por quê? Primeiro, se ele ouve uma proposta, ele vai acabar vendendo pelo preço justo. E essa gordura, ela espanta o potencial comprador. Sim. Né? Então, ele vai ver aquele preço e vai assim, não, mas não consigo pagar isso. Né? Aí ele vai acabar procurando um imóvel de mais baixo valor. Né? E aí acaba fugindo dele o potencial comprador, que seria o maior número, né, que a gente teria se o imóvel tivesse com o preço ajustado.
né? Então, a gente tenta ajustar tudo isso também com a expectativa do cliente, que tem que ser respeitada sempre, né? E para a gente prestar o máximo. Então, fica o compromisso aqui da gente já Bora contar lá. quantos dias demorou para vender. Ai, gente. Bora lá, vamos começar. Bom, pessoal, é isso. Nosso bate-papo aí com o Pedro acaba por aqui, mas não acaba, né, Pedro? Porque nós já... Jamais. É isso aí. Quero agradecer o seu tempo, sua presença, a oportunidade de estarmos aqui, tá bom? E que você continue prestando esse trabalho de excelência para nós, corretores, tá? Nossa parceria. Gente, é real. Eu chamo o Pedro e ele me responde. Eu não sei se é ele. Talvez não seja. Na maioria das vezes. Olha, eu preciso aqui de uma simulação. É simulação. Mas podem nos procurar. Realmente é um trabalho diferenciado que vocês prestam, com muito respeito. Né? Eu reconheço isso, porque é para nós e para o cliente final. Né? Que muitas vezes somos nós os intermediadores ali, mas é para eles que vocês estão trabalhando. Né? Legal. Então, muito obrigada, Pedro. Obrigado, Carol. Eu mais uma vez agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu brinco que eu estava conversando com a gerente geral da agência. Eu demorei quase 2 anos e meio para conquistar a Remax. Porque eu já fiz algumas visitas na Remax. E a Remax sempre foi meio... Não me conhecia ainda, né? Sempre meio assim. E aí, quando parece que você veio... As outras corretoras vieram juntas, né? Que legal. E hoje a gente atende uma galera legal na Remax, né? Hoje mesmo nós pedimos mais uma vistoria para um corretor que eu nem conhecia, o Bruno. Ele foi lá no Bruno Carreira, legal. Nós tomamos tomamos um café lá junto e a galera começou a vir. Isso é muito legal, né? Isso faz... A gente sente que o nosso trabalho está sendo bem feito, né? Então, Carol, é um prazer estar aqui com você. Eu vejo o amor que você tem pelo seu trabalho, né? Quando você fala do seu trabalho, os seus olhos brilham, né? E é muito legal a gente trabalhar com gente assim, é muito legal a gente ter parceiros assim, que, assim como nós, né? Acho que você, assim como eu, ama o que faz, né? Além de trazer o nosso sustento para casa, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, é apaixonado por pessoas, né? Por lidar com pessoas, apaixonado por cumprir desafios, porque todo dia é um desafio novo, nós temos que matar 10 leões por dia, né? Então, eu sou muito feliz de ter você como parceira, né? E de ter todo o time Remax vindo, trazendo os financiamentos para nós e a gente ajudando de alguma forma a realizar o sonho das pessoas e a realizar o sonho da casa própria, né? E tomara a Deus que a nossa parceria perdure por muitos e muitos anos e que a gente consiga juntos realizar mais e mais sonhos. Amém. Obrigada, Pedro. Valeu. Que lindo, gente. Tchau. Valeu, Obrigada. pessoal.